Então, aproveitando aí enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar rapidinho sobre... essa semana a gente está na semana do coach especialista em ginástica, né? Então, uma semana inteira, já teve uma primeira aula lá na segunda-feira, então se você não assistiu, corre lá para assistir, né? Então, mas eu não, por onde que eu assisto? Eu não achei no YouTube, Nath. Aonde que é que eu tenho que... Deixa eu ver aqui que tá no YouTube. Como que eu assisto? Se você já se inscreveu no link da minha bio, você vai receber um e-mail. Nesse e-mail, você vai clicar lá em cima dele e já vai ser o link para você entrar na primeira. Se você já assistiu a primeira, vai ter lá o link, a possibilidade de você entrar na segunda e por diante. Agora, se você não se inscreveu, só é para inscritos. Então, você tem que se inscrever no link da minha bio. Então, você vai se inscrever aí no link, colocar o e-mail. Presta atenção em colocar o e-mail certinho, porque tem um monte de e-mail voltando, porque vocês colocam o e-mail errado, e aí realmente não tem como chegar até você. E aí você vai para o grupo VIP do WhatsApp e lá no e-mail também tem o link. Então, você colocou lá no link. A primeira aula a galera já curtiu bastante, comentou, me marcou em várias coisas. E é muito legal isso. E hoje a gente liberou a segunda aula. Então, se você ainda não viu também, fica ligado porque é só até domingo, tá? Então, assim, o que a gente tem que pensar? Mas até domingo tem tempo. Às vezes a gente deixa a coisa... vou assistir no final de semana. Então, são vídeos não muito longos, tá? Assim, é uma aula bem densa, mas não é uma live de 3 horas, tá bom? Então, tem como vocês conseguirem ver aí, arruma um tempinho na hora do almoço, que quem viu sabe o valor que tem lá dentro. Beleza? Então, legal, hein? Basicamente é isso. Aproveitar o conteúdo, né? Aproveitar, exatamente. É a primeira semana, né, do coach especialista em ginástica. Então, é bem uma novidade mesmo, que está ajudando bastante gente. Eu vejo pelos meus alunos que eu já tenho do curso de ginásticas e também a galera que está começando a despertar esse interesse aí. Beleza? Maravilha. Deixa eu só passar lá para cima. Então, nas nossas aulas de quarta-feira, a gente fala sobre analgesia sem analgésicos. O que significa isso, né? É basicamente para a gente não dar tanta ênfase para esses analgésicos, né? A gente tentar dispensá-los o máximo possível. Óbvio que em alguns casos é realmente necessário, mas a gente está querendo desmistificar esse uso, né, contínuo, frequente, sabe? Né? Assim, sem muito critério. Uhum. Tô com um pouquinho de dor? Toma analgésico. Então, para os nossos alunos, a gente tem que passar isso, né? Então, eu sei que tem muita gente que já fala, não toma Dorflex, não toma tal coisa, porque acaba seu treino sendo jogado fora. Mas não é nem só por isso, não é nem só pela questão muscular falando. É realmente porque vai acabar viciando ele, causando uma série de outras coisas que também vai ser prejudicial para a saúde dele. Uhum. E aí, cada semana a gente fala sobre um tema específico, sobre uma articulação específica, né? Então, nessa semana, nessa quarta-feira, a gente vai falar sobre ombro, que é um dos maiores índices de lesão no esporte, tá? Então... meu aluno está assistindo isso daqui, ou meu aluno escutou isso daqui, e então ele quer dizer que ele vai machucar o ombro? Não quer dizer que ele vai machucar o ombro. Mas a realidade é que a gente tem que fazer um monte de prevenções. A ideia dessa live, na verdade, é a gente saber como prevenir. Sim, né? Como educar, né, o aluno. E também como cuidar, né? Beleza, eu já machuquei. Então, como cuidar sem ter que tomar o analgésico? Porque o analgésico ele não está cuidando, ele está sendo um paliativo. E para isso, a Bá está aqui para me ajudar, né? A Bá é fisioterapeuta, então, juntando as nossas duas áreas aí, eu acho que é a melhor solução para não medicar, né? E sim usar o movimento como suporte aí, né? Como tratamento, como prevenção aí. Com certeza. Pra gente não mascarar, né? Exatamente. Deixar o aluno ir levando com os analgésicos e a gente não sabe o que tá rolando, né? Nem a gente, nem o aluno, né? E assim vai. E aí vai tem uma levando série de dessa coisas forma. que
óbvio, eu vou falar um pouquinho mais voltado para esse ombro, para a ginástica, que é o nosso propósito maior aqui dentro desse canal de comunicação. Mas, óbvio, não é só nos movimentos ginásticos que o ombro é lesionado, sim, né? Sim. Mas movimentos e aparelhos, né? Equipamentos que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção aí no caso dos ombros. Então, para os movimentos ginásticos, tem os movimentos de barra, que a gente tem que tomar atenção, tanto no pull-up, toe to bar, bar muscle up, butterflies principalmente. Outro movimento de argola, no ring muscle up, no ring dip, nos de corda, né? Então, tanto no rope climb, principalmente no legless, que, né, você não tem a compensação dos membros inferiores, então é toda a força nos membros superiores, e também nos movimentos de solo, que é o handstand e o handstand walk. Então eu não devo mais passar esses movimentos para os meus alunos? Não, a gente vai fazer, só que a gente vai fazer, só vai realmente ter uma lesão, algo do tipo, se o coach não tiver um olhar clínico olhando para aquilo. Ou se querer antecipar o movimento do aluno antes dele ter realmente condições para isso. Então, por exemplo, um aluno que mal tem condições de se segurar, né, de se manter pendurado, pedir para ele ficar fazendo balanço. Então, provavelmente isso vai causar uma lesão. Então, é só se fizer de maneira errada, assim como qualquer outro esporte, qualquer outro movimento. Então, é importante esse olhar clínico aí. Com certeza. E, fora isso, a educação do próprio movimento, né, Bá? Sim, sim. Do aluno saber, né, as limitações, as dificuldades. Às vezes já vem com alguma predisposição à lesão, já teve alguma lesão anterior, ou tem já um processo de dor instalado, né? Então, a gente precisa conhecer e saber informar esse aluno, né, de acordo com as condições que ele tem, o que é possível naquele momento, o que vai ser um processo mais lento, né, nessa evolução aí nos movimentos, senão acaba dando passo maior que a perna, né? E educar realmente, porque assim, às vezes o aluno ele já tem uma postura errada da vida. Sim, já é um hábito, então, assim, né? Por exemplo, já tem escoliose, ossifose, enfim, qualquer uma dessas alterações, né, aí. E aí o que acontece? A gente pensando nessas alterações, por exemplo, o ombro da pessoa, né, ela tem essa... Geralmente, né? Geralmente tem vários fatores. Às vezes, pessoas muito retraídas têm, né, esse peitoral mais fechado e o ombro projetado lá para frente, quem trabalha em computador. Então, assim, provavelmente ela já tem o peitoral encurtado e não tem a força lá, né, da parte das escápulas. Então, provavelmente, se você colocar ela lá sem alongar o peitoral dela e sem fortalecer as costas dela, isso vai causar uma lesão. Então, muitas vezes, essa lesão, essa dor já ia acontecer a longo prazo, né? Se a gente não tomar cuidado de qualquer forma. Beleza? Deixa eu ver. Boa tarde. Estão mandando boa tarde pra gente. Boa tarde também. Boa tarde. Uma galera. Isso aí. Bom, aí pensando nisso, é muito importante a gente observar, como eu já falei, né? Na barra, na argola, no solo e na corda, principalmente no caso dos ombros, os trancos e sobrecargas por falta de técnica e controle do movimento. O que isso significa? Eu falei, por exemplo, lá no caso dos butterflies, né? Então, butterfly, eu já até tive... eu passando, né, num dos vídeos que eu coloco aqui na minha rede social, tinha movimento de butterfly e uma pessoa foi lá e comentou, esse movimento só lesiona o ombro, eu não tinha lesão no ombro, eu fiz esse movimento e eu me arrebentei e eu tenho lesão até hoje, né? E aí, eu tentei explicar para ele, na verdade, que, óbvio, é muito difícil alegar alguma coisa sem conhecê-lo, sem conhecer o movimento dele, enfim. Mas assim, a gente tem que pensar que movimento nenhum que o corpo humano é capaz de fazer é lesivo. O que acontece é que o nosso corpo vai perdendo funcionalidade conforme a gente vai parando de fazer as coisas. Então é a mesma coisa, alguns, né, médicos, enfim, que falam para as pessoas pararem de agachar, que não pode mais agachar, né? De jeito nenhum, tem que parar de agachar de qualquer maneira, porque você tem uma lesão no ombro, ou no quadril, ou enfim.
Tá, e a pessoa vai no banheiro como, então? Porque se ela não pode agachar, ela não pode mais ir no banheiro. Porque para ir no banheiro, ela precisa agachar. Ela não vai poder sentar numa cadeira nunca mais. E para deitar, ela vai se jogar daqui e ela vai deitar. Né? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Não é que a gente tem que parar de fazer o movimento. A gente tem que preparar para aquilo. Então, se a pessoa não tem um controle do próprio corpo, provavelmente ela vai se lesionar. Então, cabe a nós, como coaches e fisioterapeutas, como educar esse movimento, né, para fazer realmente a prevenção dele, né? E aí fala um pouquinho sobre a parte de mobilidade das articulações. A gente tem que pensar como um todo, né? Então, só um minutinho. Ah, tá. É porque eu achei que tava carregando mais. Ah, tá. Tava ficando mais escuro, né? Não só a mobilidade do ombro, né? Igual a Nath está comentando aqui, mas assim, pensar em cotovelos, punhos, a parte inferior também, né? Então, avaliar sempre mobilidade de tornozelo, joelho, quadril, porque em movimentos, pegando até muitas vezes o movimento de LPO, né? A gente tem os dois trabalhando juntos e começa ali com uma sequência, né, de alterações de mobilidade que vai chegar lá no ombro e vai gerar algum tipo de sobrecarga. Então, é sempre importante a gente olhar como um todo, né? E voltando um pouquinho no que você falou, esse processo do aprendizado do movimento, né? Até chegar lá no butterfly, o que aconteceu no meio do caminho que talvez não tenha sido bom para... Porque às vezes o aluno, aí a pessoa fala, mas ele faz o butterfly bem, né? Beleza, às vezes ele tem uma consciência corporal, de forma geral, porque veio de outros esportes, teve uma vivência boa com o movimento, ok. Beleza, só que às vezes a musculatura dele não tá pronta, né? Ele até faz com técnica, só que uma coisa é você fazer 2, 3, 5, 10 movimentos, outra coisa é você fazer volumes muito mais altos, né? Então, não tem problema nenhum, não existe movimento, tanto no CrossFit quanto para qualquer movimento na vida, que seja lesivo, desde que... Gente, vocês querem que... Exemplo maior do que isso, por exemplo... circense, né? Aquelas pessoas que são hiperflexíveis, né? Se enfiam na caixa lá. Aquilo lá é lesivo? Bom, primeiro a gente tem que ver no cenário geral. Aquela pessoa ela já tem predisposição? Ou eu peguei uma pessoa comum e quis forçar para entrar lá numa caixa? Bem provável que se eu pegar uma pessoa comum que não tem mobilidade e forçar para ela entrar lá na caixa, talvez eu até consiga colocar ela lá dentro da caixa, só que depois eu vou lesionar muito ela. Então é isso, é tudo preparo, tudo que trabalho em cima, né, preventivos, tudo isso vai ajudar. Com certeza. Né? Então, a Bá falou de compensação, né? Então, por exemplo, fugindo um pouquinho da ginástica, no overhead. O aluno, às vezes, tem pouca mobilidade de ombro. E aí ele acaba compensando com as outras articulações. Ou ao contrário. Tem bastante mobilidade de ombro. Então, ele compensa pela falta de mobilidade no quadril, no tornozelo, por exemplo. Tá? Então, é importante a gente observar de forma geral também. Às vezes o aluno reclama de dor no ombro e aí a gente fala, beleza, começa a cuidar do ombro, mas nem sempre. Então, por exemplo, nesse caso no overhead, o problema não está no ombro dele. O problema é que o ombro está sendo sobrecarregado pela falta de mobilidade nas outras, ou força também nas outras articulações. Sim, é muito comum, né? Muito comum. Então, como que a gente pode prevenir isso, né, de forma geral? A gente pode prevenir por liberação miofascial, por trabalho de mobilidade dinâmica antes dos treinos, né? Então, fora do treino, o aluno chegou 5, 10 minutinhos antes, faça lá um trabalho de mobilidade ativa para ele. Ativação muscular, né, que vai ser muito importante, e também a mobilidade estática pós-treino, que a gente sabe que tem alguns boxes que fazem e alguns boxes que não fazem. Tudo bem, se você não gosta de incluir isso no seu dia a dia de treino, não tem problema, só que incentive que seu aluno faça isso depois sozinho, então, pelo menos. Orientar. Né? Orientar isso. Então, a parte de liberação miofascial é importante por conta do relaxamento. Acelerar a recuperação muscular também, porque às vezes o aluno fica com aquele incômodo, aquela dor, e muitas vezes é dor muscular mesmo, né? O músculo fica tão
contraído, tão rígido, Sobrecarregado. né? Que aí começa aquela dor que é constante, constante. O que está acontecendo? Muitas vezes a liberação ela ajuda pra caramba, né? Isso. Assim, fazer logo depois do treino, aí no outro dia já vai estar um pouquinho mais tranquila ali a região. A parte de trabalho de mobilidade, né, dinâmica, a gente pede dinâmica antes do treino, seria bom, porque porque também trabalha ativação muscular. Então, assim, você já vai estar trabalhando em cima dos movimentos que você já está fazendo, você vai fazer no treino, na verdade, né? Então, o corpo já vai entendendo o que vai acontecer, você já vai trabalhar em grandes amplitudes, porque na hora que precisar, já vai estar muito mais simples, pensando em rotações, flexões, extensões, adução, abdução, e tentar, uma coisa que eu falo tanto na parte de mobilidade, mas principalmente aí na parte de ativação, já puxando no gancho. Às vezes, o coach ele até passa uma ativação para prevenir a articulação daquele aluno, enfim. Só que aí ele passa o mesmo do mesmo. Por exemplo, no cross a gente já faz bastante o quê? Puxada e empurrada, né? Basicamente, esses dois movimentos é o que a gente mais usa, né? Então, foge do óbvio, né? Então, aí na parte de ativação, por exemplo, o que a gente pode pensar? Elevações laterais, elevações frontais, né? Então, fugir do mesmo que a gente já faz, né? E, por exemplo, mudar um pouquinho. Por exemplo, eu vou fazer um Cristo. Então, a gente está acostumado a fazer supino, faz diferente do que a gente já faz. Mudança de estímulo, porque né? Se a gente, por exemplo, fortalecer fazendo press, não que seja errado, tá? Mas é tudo um contexto geral, a gente tem que ver isso no contexto geral, mas evitar de colocar só isso, porque isso a gente já faz, isso a gente já coloca nos odds, né? Ou trabalhar deadlift, que é uma coisa que a gente já faz, todo levantamento de peso que a gente tira do chão é um deadlift. Sim. Né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com, principalmente escapular, né? Que é uma coisa que a gente diretamente, né, bem concentrado ali, no CrossFit não tem nenhum movimento específico para escápula. Mas está o tempo todo trabalhando, né? Então, o tempo todo ela tá lá, só tomando chicote, né? E a mobilidade estática também que é importante. Beleza. Aí, vocês podem pensar, tá bom, Nath, você falou as coisas que são, né, de certa forma aí, importantes. Deixa eu ver se colocou alguma coisa aqui. Alguma pergunta? Não, acho que não. Deixa eu ver, acho que eu perdi aqui. Bruno tinha falado que tá amando a semana do coach especialista em ginástica, que eu sou top, vocês também. Beleza. Então, falou uma parte, todas as coisas que eu posso prevenir, mas no caso da liberação do ombro, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que olhar para as... Eu costumo falar que sempre uma articulação para cima e uma para baixo, né? É o ideal a gente pensar. E mesma coisa muscular. Então, por exemplo, com a bolinha, fazer a liberação com a bolinha. A gente pode fazer a liberação com a bolinha tanto na escápula, né? Posterior também de deltoide, vai bem pra caramba. Deltoide. A gente colocar no pontinho gatilho lá no redondo, né? Que são pontos bem doloridos e que a gente nem lembra que eles existem, né? Então, assim, são dois pontinhos bem doloridos. O da escápula e o do redondo é bem chatinho, você vai com a assim, mão ou com a bolinha. A bolinha pega bastante. Quanto que a gente pode passar para os nossos alunos? 2 séries, de 2 a 4 séries, depende, né, do quanto o seu aluno consegue já fazer aí, de 1 minuto a 1 minuto e meio. Ficar lá estático, pode fazer um pouquinho mais de dinâmico também, deixar a bolinha rodar um pouquinho naquele ponto, tanto com a bolinha quanto com a barra. A barra também, o que a gente pode fazer? Tanto no bíceps quanto no tríceps, que são, tá vendo que a gente rodeou o ombro. Não necessariamente a gente fez algo específico lá no ombro, né? Porque raramente a dor no ombro está realmente o problema no ombro, né? Geralmente está para baixo ou para cima disso daí. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Na parte de mobilidade, galera, é uma infinidade de movimentos. Eu coloquei aqui alguns para vocês pensarem de maneira geral, tá? Mas, por exemplo, tem o dislocates, né? Que é esse movimento aqui, ó. Então, a gente vai trabalhando
a rotação lá do ombro, cotovelo bem estendidinho. Tem a rotação do ombro lá na parede, que basicamente é o que a gente fez com os locates. Só que aí, vou fingir que a gente está aqui na parede, tá? Então, finge que tem uma parede aqui. Eu vou fazer a rotação e vou voltar lá pela parede, tá bom? Então, esse também é um outro. Hiperextensão alternada. Então, enquanto um desce, o outro sobe. Isso vai ajudar nas compensações. Porque às vezes um lado é mais alongado do que o outro. Dessa forma, quando a gente alonga unilateral, a gente consegue perceber bastante se tem compensação aí. Sim. Né? O slide wall, que é encostadinho lá na parede, também a mesma coisa. Finge que eu estou encostado lá na parede. Dedos lá na parede. Vou tentar fazer a extensão. Estender o cotovelo e voltar. Sem desencostar as costas lá da parede. Certo? Plate hallows, que é o movimento lá com plate, que a gente faz a rotação lá por trás da cabeça, para os dois lados. Aí tem o snowman, que eu vou fazer ali em cima do banco para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Acho que dá. Viu tudo? Vou colocar um pouquinho mais para. Então aqui, ó, pode ser no chão, tá? Não precisa ser no banco, eu estou mostrando no banco para ficar melhor para vocês visualizarem. Apoia a escápula, tenta juntar as duas mãos lá em cima e volta. E volta, tá? Então esse também é bem legal, principalmente para aquele problema que a gente falou, quem tem periferal muito encurtado. Tem o shoulder twist, que é a gente apoiar lá na parede ou no rack e fazer a rotação do ombro para frente e para trás. Isso é legal em fazer cadeia cinética fechada, né? Então a gente controla, né? E aí a gente vai rodar. Não é para rodar a mão, tá? Então a mão fica paradinha e eu projeto o ombro para frente e lá para trás, juntando a escápula lá atrás. E o cat cow também, que é bem conhecido, que é o movimento de arredondar e voltar. Só que o cat cow ele pode ser feito de dois jeitos, tanto para a lombar quanto para a cintura escapular. Quando a gente está pensando para ombro, é melhor a cintura escapular. Então a gente trava a lombar e faz só escápula. Então precisa de um controle maior, ó. Ó, não é aqui, ó. É aqui, ó. Percebe que a lombar fica mais parada do que quando eu projeto o quadril para trás e volto. Tá bom? Então, essas são algumas, teria mais 1 bilhão aí para mostrar para vocês, né? Mas tem esses movimentos que são importantes aí a gente não perder, porque tem aluno que fala, nossa, imagina, vai encostar as costas na parede e colocar a mão, não consegue. E é movimento grande, super, né? Simples, só que, imagina, ele não trabalha isso, só trabalha aqui, ó. Muito envolve essa extensão da coluna torácica, né? As pessoas são rígidas nessa região. É muito engraçado, eu estava esses dias trabalhando em postura errada, sentada no sofá com o notebook no colo, assim, e foi muito engraçado, porque eu estava assim trabalhando, né? Eu levantei, a hora que eu levantei e abri o peitoral, o meu externo estalou. Pra você ter uma noção de quanto ele encavalou, quantas horas eu devo ter forçado lá, a hora que eu fiz assim meu externo, tac, falei, nossa senhora. Só que você imagina, eu fiz isso um dia, se eu fizer isso 15 dias, provavelmente ele já não vai nem instalar, ele vai ficar normal, né? Já se adapte a isso. Então, também tem os fortalecimentos, né, Bá? Que pode ser o bench press, que é o supino de preferência unilateral. Então, vou fazer aqui com o kettlebell para vocês terem uma noção aí. Pode ser no banco. E volta. É importante fazer unilateral para a gente realmente identificar aí as compensações, né? Aí. E o controle também é diferente, né? É diferente, você tem que travar um pouquinho mais o abdômen, enfim. E uma coisa muito importante aí sobre o bench press, que eu lembrei. Cuidado porque, às vezes, no bench press, o aluno coloca o cotovelo lá para o lado do ombro.
O que acontece? Isso causa uma sobrecarga muito grande do ombro também. Então, às vezes, em vez de ajudar, vai acabar atrapalhando. Então, lembrar que é um W, tá? Então, a gente coloca o cotovelo projetado na diagonal para baixo. Isso vai ajudar bastante aí, tanto no unilateral quanto com a barra, por exemplo, tá bom? Elevação lateral. Peguei aqui um pezinho de 2,5 kg, podia ser de 5, dumbbell, kettlebell, tanto faz. E fazer as elevações laterais com uma semiflexão de cotovelo. A frontal também. Lembra, fugir do óbvio. Supina a gente quase não é tão frequente. A gente faz no CrossFit, mas não é tão frequente. Elevação lateral, elevação frontal. Então, farm carry, que aqui, normalmente eu gosto de fazer com a barra e com elásticos, né, com peso. Mas aqui para mostrar para vocês, pode ser, por exemplo, ou com essa anilha, por exemplo. Então, o aluno fica lá e ele tem que andar, ficar em deslocamento com a estabilização lá, que a gente quase também não trabalha, né? Estabilização aí. Pull down, que é um movimento também que a gente não trabalha muito específico e concentrado, né? Que é o movimento de puxar lá, né? Só que cuidado na hora de fazer o pull down também de não colocar o ombro para cima, né? E aí o aluno fica aqui. Então ele tem que jogar lá para a grande dorsal, o serrátil, tá bom? Isso é legal pensando nas entradas da barra. As entradas da barra, exatamente. Então facilita muito a consciência do seu aluno para esse movimento e também fortalece, já vai fortalecendo, vai ficando mais fácil para ele fazer também. Traffic, que é um que eu, particularmente, vi pouquíssimas pessoas passando, que é um movimento que a gente fica de barriga para baixo, pode ser no banco ou na caixa. Vou fazer unilateral aqui para vocês verem, mas pode ser simultâneo também. Deita. E aí? Difícil esse, hein? Esse principalmente para estabilizar a escápula. Então, por ser difícil, eu tô aqui com um pezinho de 2,5. Para muito aluno, esses 2,5 já vai ficar pesado, tá? Então, nem que seja para ele segurar só, né, uma presilha mesmo, só para ele ter a consciência do movimento e depois a gente vai subindo essa carga aí. Também tem o traffic compress, que é a mesma coisa. A gente vai fazer o traffic e vai estender tocando o ombro lá na orelha. Então, para alunos iniciantes que ainda não tem força suficiente, pode fazer sem carga. Aí você já começa a trabalhar um pouco dos movimentos que vão ser feitos, né, no treino. Isso. Legal. Exatamente. Tem o Cristo invertido também, que é uma coisa que a gente também quase não trabalha. Que é aqui, ó. Afastou, junta lá em cima e volta. A gente não trabalha isso daqui nunca no CrossFit. Então, já parou para pensar que às vezes, assim como movimentos repetitivos, né, no trabalho causam tendinite, né? Se a gente só trabalha o mesmo movimento, mesmo. Trabalha no odd push press e nos acessórios que trabalha press. Ou seja, né? Ou seja, só sobrecarregou ainda mais a articulação. Fora isso, tem manguito, né? Que é bem mais conhecido aí, né? O manguito já é um pouco mais conhecido, com elástico, tanto interno, né? Quanto externo. Dá para fazer aberto também, né? Aberto, dá para fazer deitado com pezinho, enfim. As variações são tem infinitas, várias né? variações aí. Tem o Tercheger Up, que os alunos detestam com toda a vontade que eles têm. Mas o Tercheger Up ele é muito importante para essa estabilização escapular. Então, para o controle do corpo, para eles perceberem que independente do que eles estão fazendo do ombro para cima, independente do que eles estão fazendo do ombro para baixo, o braço fica lá firme. É muito importante para também criar uma consciência corporal. Por quê? Não tem aluno que começa a agachar no overhead e flexiona o braço também? Porque ele ainda não criou essa consciência de que ele tem que, daqui para cima tem que estar travado, para baixo que tem que movimentar. Então é a mesma coisa, né? Para quem não
não conhece o Terceguer Up. Dá para me ver no chão? Eu acho que sim. Dá. Então, aqui o Terceguer Up. São 6 etapas para subir e também a fase excêntrica de 6 etapas para descer. Então, óbvio, com pouca carga, isso daqui fica um pouquinho mais tranquilo, mas conforme vai subir na carga, fica desafiador mesmo. Tem o Land Rotation, que a gente trabalha também pensando nisso na consciência corporal e também nessa rotação, que a gente não trabalha muito, né? Então, mesmo lado da perna, e aí eu tento tocar a mão. Se tá fácil tocar a mão, toca o cotovelo e assim vai, tá? Que mais? Barbell Room, que no cross até que alguns boxes têm o costume de trabalhar, mas não são todos, que é aquela remadinha. Né? Que aí, óbvio, eu tô fazendo aqui com PVC, mas poderia ser com a carga também. Beleza? Então, tudo isso, percebe que eu basicamente não fiz nada especificamente direcionado para o ombro. Eu fiz para as articulações, né? E para a musculatura envolvida, né? Para baixo e para cima aí, né? Então, basicamente, galera, é isso que a gente tinha aí para a gente conversar. Só para finalizar aí, fala um pouquinho de novo sobre a parte dos analgésicos. Né? As pessoas às vezes têm o costume, né, de assim, qualquer dor que surge, vai para analgésico. A gente está tentando mostrar aqui outras possibilidades, né, seja com movimento, seja com liberação, com as compressas, né, que aí também a gente pode usar. Sim. Também o gelo, né, no caso do ombro. E aí tentar desmistificar mesmo com os alunos, né? Então, assim, por que você está tomando analgésico, né? Com que frequência que está vindo essa dor? Onde está vindo essa dor, né? Avaliar o que está acontecendo. Não só no movimento específico, que às vezes, eu estou sentindo dor só nesse movimento. Sim. Mas tentar desmanchar ali o movimento e ver o que está acontecendo no processo, né? De forma geral, né? Então, de forma geral. Basicamente, galera, a gente vem com essas informações. Eu sei que tem uma galera que não dá muito valor para isso, e principalmente quando sou eu que tô passando, porque assim, me vê e eu já tenho uma figura de tipo, tá bom, ela vai ensinar a Bar Muscle Up, ela vai ensinar, mas a gente tem que pensar que essas coisas são tão importantes quanto, porque se meu aluno estiver com dor no ombro, como que ele vai fazer o Bar Muscle Up? Não tem como evoluir, né? Não tem como evoluir com dor. Então, se o meu aluno tem uma limitação de mobilidade, ele não vai conseguir desenvolver no ginástico. Então, às vezes, você fica lá martelando na tecla para ele fazer educativo, só que o problema não está aí. O problema está muito lá atrás, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Eu sei que a maioria das pessoas não, mas mesmo assim eu continuei fazendo exatamente porque é importante, independente. Uma hora vocês vão entender, e a hora que vocês entenderem, vocês vão voltar aqui nesse vídeo e... beleza, a Natinha falou disso daí que eu não dei muito valor, mas tô lá, vamos lá rever, é isso. Beleza, galera? Então, muito bom. Fiquem ligados aí na Semana do Coach, especialista em ginástica, que tá rolando aí essa semana. Se você não sabe do que eu estou falando, clica no link da minha bio, que você vai receber um e-mail, e aí você vai receber os links dos vídeos aí dessa Semana do Coach especialista em ginástica. Os vídeos vão ficar salvos até domingo, então usem e abusem, vejam quantas vezes for necessário. Mas só até domingo. Domingo ele sai do ar, e aí sem choro nem vela, tá? Então vai ficar por tempo limitado, não vai ficar para sempre isso daí, ok? Muito bom. É isso. Valeu. Muito obrigada.